A Bíblia nos mostra que muitas pessoas tiveram encontros maravilhosos e transformadores com o Senhor Jesus. No nosso estudo de número 697, você é muito bem-vindo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E os encontros com o Senhor foram transformadores, abençoadores, geraram milagres e principalmente a salvação. Vamos ao nosso tema, uma experiência marcante na vida de Jairo. Nosso texto base está no livro de Lucas, capítulo 8, verso 50, que diz: Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. A experiência de Jairo com Jesus está registrada nos 3 evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e eles têm semelhanças nos relatos. E Jesus, ele estava na terra fazendo a obra do Pai. Lucas, capítulo 8, verso 1, que diz: e aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Jesus, ele era um homem que fazia aquilo que importava ao reino de Deus. Ele tinha uma missão, ele não se deixava parar, não se deixava paralisar, mesmo com perseguições, com ameaças de mortes, sofrendo calúnias. Ele tinha um foco, ele se mantinha firme na missão dele, e o foco de Jesus era fazer a vontade de Deus. João, no capítulo 5, verso 16 e verso 17 diz: por esta razão os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Jesus, ele tinha um objetivo, e nós devemos ter um objetivo na nossa vida. O objetivo de Jesus era fazer a vontade de Deus. O nosso objetivo em prioridade tem que ser fazer a vontade de Deus. E no capítulo 8 de Lucas, nós vamos ver que Jesus mostrava autoridade, Jesus mostrava poder sobre demônios e enfermidades. Em Lucas capítulo 8, verso 2, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Essas mulheres que foram curadas, que foram libertadas, elas seguiram a Jesus, mas Jesus também libertou, ainda registrado no capítulo 8, o endemoniado gadareno. Lembra da Maria Madalena que nós vimos agora, que saíram 7 demônios? E em compensação do gadareno era legião. Uma legião é composta de 6.000, e era Jesus reconhecido pelos demônios como o Filho do Deus Altíssimo, e eles se submetem a Jesus porque realmente Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Mas ainda no capítulo 8 nós vemos Jesus manifestando o poder dele, a autoridade dele sobre a natureza. Vamos conferir? Lucas capítulo 8, verso 25, e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem? Os discípulos de Jesus perguntaram uns para os outros. Quando Jesus ele foi para Gadara, ele atravessou juntamente com seus discípulos o mar da Galileia. Eles enfrentaram uma grande tormenta, uma grande tempestade, e Jesus, aquele que tem toda a autoridade na terra, aquele que tem todo o poder tanto no céu como na terra,
ele dormia no barco. Os discípulos se apavoraram, se assustaram e acordaram a Jesus. Jesus repreendeu a tempestade, Jesus acalmou a tempestade, mas Jesus chamou a atenção deles. Quando Jesus falou: onde está a vossa fé? É importante nós refletirmos sobre isso, mas também no capítulo 8, Jesus está mostrando a autoridade dele, está mostrando o poder dele sobre a morte, mas também sobre a vida. No caso da doença de uma mulher hemorrágica há 12 anos, ela sofria com um fluxo de sangue podendo ser intenso e ela não conseguia ser curada pela medicina, mas ela tinha fé, ela era uma mulher determinada e ela propôs no coração dela que ela seria curada se ela tocasse em Jesus. E Jesus realmente é misericordioso, é maravilhoso, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a vida, mas principalmente, que é algo que tem que nos chamar a atenção todos os momentos, ele nos chama a atenção sobre a morte eterna, mas também sobre a vida eterna. E Jesus, ele demonstrou para aqueles que o acompanhavam, ele demonstrou para uma grande multidão, mas um homem teve a vida transformada. Este homem é Jairo. Jairo significa Jair, que é o iluminado, aquele que Deus desperta, mas também tem um significado muito lindo, que Deus faça brilhar o seu rosto. Quando eu vi este significado do nome de Jairo, eu me lembrei da bênção sacerdotal. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre a bênção sacerdotal. E quando a gente vê a bênção sacerdotal, é algo que o Senhor também nos abençoa. Números capítulo 6, verso 24 ao verso 26, que mostra: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que bênção maravilhosa que o Senhor deixa para nós. E Jairo, ele era alguém muito importante, ele era um líder, ele era um chefe da sinagoga. Lucas capítulo 8, verso 41, a parte A diz: e eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este homem, ele tinha uma grande responsabilidade na sinagoga, ele administrava, ele era alguém importante, mas algo estava acontecendo na vida dele. Ele estava aflito, ele estava angustiado, ele procurou a Jesus e quando ele encontrou-se com Jesus, ele teve uma atitude de fé, uma atitude de humildade. Marcos capítulo 5, verso 22, que diz: foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Olha a atitude daquele homem que era importante para os judeus. Ele vendo Jesus, ele não foi soberbo, ele não foi arrogante, ele tinha uma necessidade, ele estava diante daquele que podia modificar a história da vida dele. Ele estava num momento que seria divisor de águas para ele. E Jairo, nos pés de Jesus, ele fez um pedido ao Senhor. Lucas 8, verso 41, a parte final do versículo: e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa. Olha que tremendo, olha que lição para aprendermos com este homem. Ele se humilha diante do Senhor e ele implora ao Senhor, para o Senhor ir até a casa dele. A aflição dele, a angústia dele, ele estava precisando de um socorro que somente o Senhor Jesus poderia lhe dar. Era algo urgente, ele estava com a filha dele enferma. Lucas capítulo 8, verso 42, a parte A, que fala: pois tinha uma filha única com cerca de 12 anos que estava à beira da morte. Esta filha dele só tinha 12 anos e ela estava à beira da morte.
era algo importante para Jairo. A bem-amada filha dele estava prestes a morrer. Ele estava com o coração quebrantado diante do Senhor, ele estava angustiado, mas a palavra de Deus nos Salmos mostra o sacrifício que o Senhor se agrada, mostra a quem é que o Senhor olha, quem o Senhor não despreza. Vamos conferir Salmo 51, verso 17. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Jairo era um homem que tinha conhecimento da palavra e ele se aproximou do Senhor nesta situação. Ele era um homem que cria, ele era um homem de fé, mas Jesus, ele o ouviu, deu atenção a Jairo, Jesus acompanhou Jairo, mas eles estavam rodeados por uma grande multidão seguia Jesus. Lucas, no capítulo 8, verso 42, a parte B fala: e enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Eram muitas pessoas, as multidões queriam ver milagres, elas queriam ouvir as palavras de Jesus, elas queriam ser curadas, elas queriam ver o agir de Deus. E nesta multidão tinha em especial aquela mulher hemorrágica, aquela mulher com uma fé determinada, aquela mulher que dizia que se tão somente ela tocasse no vestido de Jesus, na orla de Jesus, ela seria curada. Mateus capítulo 9, verso 21, pois dizia essa mulher consigo mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Olha a fé desta mulher, ela entre a multidão, ela se aproximou de Jesus e ela conseguiu tocar em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, ela muito discreta saiu, mas Jesus sentiu, Jesus percebeu, alguém havia tocado ele e ele para e ele pergunta quem o havia tocado. Agora imagina a situação de Jairo, aquela caminhada urgente, emergente, tinha sido interrompida. Imagina como estava o coração daquele homem, aquele homem que estava aflito com uma filha quase à morte. Jesus parou para saber quem o havia tocado e a gente entende que para Jesus a cura é um milagre, mas a salvação da alma é muito mais importante. E aquela mulher, ela voltou e ela falou com Jesus. Lucas capítulo 8, verso 47, que diz: então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. Aquela mulher, ela voltou, ela se aproximou de Jesus, ela se ajoelha diante de Jesus e o coração de Jairo, a filha dele, estava muito doente. Jairo, ele precisou perseverar, ele precisou crer, ele precisou ser paciente e tinha algo mais. Ele precisou não se deixar influenciar pela má notícia que ele iria receber. Lucas capítulo 8, verso 49, falava ele ainda: quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga informando: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. E nesse momento Jairo, ele precisava não se deixar influenciar por aquela má notícia. Jairo estava diante do autor da vida, era justamente aquela hora que ele estava precisando muito mais da graça de Jesus, que é o favor que ele nem nós merecemos. Ele estava precisando da misericórdia de Jesus, ele estava precisando não somente da cura, agora ele precisava que o mestre ressuscitasse a filha dele. Ele não podia dar ouvido para aquelas pessoas que traziam notícias de sofrimento, notícia triste. Ele já tinha aquele sofrimento, mas ele se manteve forte, firme,
perseverante, mesmo diante daquela repreensão, não incomodes, mas o mestre, ele não se importou, e Jesus estava olhando a situação, Jesus havia ouvido aquela notícia, e olha só o que aconteceu. Nós vamos ver a passagem nos 3 evangelhos, Lucas 8:50, então Jesus fala, Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. É o nosso texto base, o que Jesus estava dizendo para Jairo. Jairo, não se importe com as más notícias. Jairo, creia, é somente necessário crer, porque eu vou fazer um milagre ao ouvir tais notícias. Diz outra versão que Jesus declarou para Jairo, não temas, tão somente creia e ela será salva. Vamos ver em Marcos, no capítulo 5, verso 36. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou. Não temas, tão somente continue crendo, porque Jairo foi buscar a Jesus, porque ele cria em Jesus, assim como aquela mulher que sofreu do fluxo de sangue, ela tinha determinado que se tão somente ela tocasse em Jesus, Jairo, ele determinou, ele foi atrás daquele que podia resolver, ele estava com Jesus, e quando Jesus ouviu a notícia que a filha dele estava morta, Jesus o encorajou. Precisamos ser encorajados através da palavra do nosso Senhor Jesus, não devemos nos influenciar pelas coisas que estão dando errado, pelas coisas que não conseguimos fazer. Nós precisamos continuar crendo, porque aquele que faz a promessa, ele é fiel para cumprir. Vamos ver em Mateus capítulo 9, verso 18. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Olha que tremendo, Jesus, ele animou a Jairo. Jairo creu na palavra que saiu da boca do mestre. Eles chegaram na casa onde aquela menina estava. As pessoas estavam chorando, as pessoas que ouviram Jesus falar não acreditaram no que Jesus estava dizendo. Olha o que eles disseram, Lucas capítulo 8, verso 52, e todos choravam e pranteavam, e ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. Olha que palavra de vida que Jesus estava falando naquela casa, mas as pessoas totalmente diferente de Jairo não creram, eles começaram a rir, eles começaram a zombar, eles não deram crédito ao que o autor da vida estava falando. Lucas capítulo 8, verso 53, e riam-se dele, sabendo que estava morta. Aos olhos humanos aquela menina estava morta, mas diante do autor da vida aquela menina simplesmente estava dormindo. Eles riram, mas eles se esqueceram que eles estavam diante de Jesus, o autor da vida, de Jesus, o Filho unigênito de Deus. Eles estavam diante de Jesus, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas ouvem as más notícias e elas ficam angustiadas, elas ficam atormentadas, mas Jesus, ele falou para Jairo, não temas, continue crendo. E aquelas pessoas que ouviram Jesus falando que aquela menina não estava morta, eles comprovaram depois quem realmente era Jesus. Jairo, ele creu. Ele recebeu o milagre que ele precisava. Mateus capítulo 9, verso 25. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou,
tomou a menina pela mão e ela se levantou. Olha a fé daquele homem, aquelas pessoas que zombaram, aquelas pessoas que ouviram o Senhor falando e não deram credibilidade ao Senhor, achavam que Jesus poderia estar até delirando, porque aquela menina estava morta aos olhos humanos. Quantas pessoas também têm sonhos e os sonhos estão mortos, mas diante do autor da vida, ele que tem todo o poder para ajudar que o teu sonho seja realizado, que você alcance o milagre, aquilo que você esteja precisando. Aquelas pessoas tiveram que reconhecer e os pais daquela menina, eles ficaram maravilhados porque eles estavam eles estavam juntamente na presença do Filho do Deus Todo-Poderoso. Lucas capítulo 8, verso 56. E seus pais ficaram maravilhados e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido, como que eles não iriam testemunhar da maravilha, do milagre que eles viveram. E olha, aquela notícia se espalhou e muitos puderam entender que eles estiveram diante do autor da vida. Jesus operou um grande milagre através de uma ordem. Ele deu vida àquela menina, porque para Jesus não há impossível. Nós precisamos aprender com a palavra, nós precisamos dar credibilidade ao que sai da boca do nosso Deus, ao que está escrito na Bíblia Sagrada. Não podemos nos deixar paralisar diante das dificuldades, não podemos nos deixar paralisar diante de más notícias, mas nós precisamos fazer o que o Senhor falou para Jairo: não ter medo, mas continuar crendo. Marcos capítulo 9, verso 23, a parte B fala assim: tudo é possível àquele que crer. Nós precisamos crer, porque sem fé a Bíblia fala que é impossível você agradar a Deus. Jairo, ele teve o privilégio de constatar que Jesus, o autor da vida, tem todo o poder sobre a vida, sobre a morte, sobre demônios, sobre enfermidades, que o Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, ele tem todo o poder e ele constatou a divindade do nosso Mestre Jesus, a identidade de Jesus como Filho de Deus, como Messias tão esperado por Israel, e ele creu na palavra do Senhor. Que nós possamos alimentar a nossa fé através da palavra do Senhor, que nós possamos continuar crendo na promessa que o Senhor tem feito para nós, que nós possamos continuar crendo nas promessas do Senhor e entender que no momento certo é Ele que vai agir, porque é Ele que tem todo o poder. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.